Olá, eu sou o Eric Zanardi, aluno de Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Paulo. E nesse vídeo estarei apresentando um estudo de caso prático sobre análise de falhas. Bem, vamos lá. O artigo do estudo de caso em questão foi sobre a análise de falhas de uma placa bloqueada para o fêmur, um tipo de implante bastante utilizado por cirurgiões ortopédicos. Mas, inicialmente, para contextualizarmos o estudo, o que são placas bloqueadas? Bem, em uma cirurgia ortopédica, esses implantes são principalmente utilizados para estabilizar fraturas ósseas. Normalmente, esses são projetados com furos combinados, ou aqui chamados de combi holes, nos quais acomodam parafusos de fixação ou parafusos de compressão. Os princípios mecânicos nesse implante melhoram a capacidade de fixação ao osso, ao converter a tensão de cisalhamento criada durante o carregamento em tensão compressiva na interface do parafuso. Esses princípios podem ser utilizados estrategicamente pelo cirurgião ortopédico para melhorar a fixação e compressão do osso. Assim, isso também proporciona estabilidade angular e fornece compressão suficiente para o processo de reconstrução do osso fraturado. Nesse estudo de caso, o componente falhado foi justamente essa placa bloqueada. Em questão foi uma placa bloqueada para um fêmur distal. O incidente também ele ocorreu no pós-operatório em menos de 2 anos após a cirurgia inicial. O implante em questão é de aço inoxidável 316L e foi instalado no fêmur distal esquerdo de um paciente do sexo masculino. Após o incidente, como constatado na figura 2, a radiografia inferiu a falha do implante e de 2 dos 5 parafusos, sendo um parafuso de fixação, o LS3, e um de compressão, o CS1. Após a remoção do implante, iniciou-se também uma análise fractográfica do material pelo registro fotográfico do componente falhado, bem como sua caracterização e testes adicionais. Além disso, antes desses procedimentos, a peça foi cortada em 10 pedaços, e o pedaço 5 e o pedaço 6 correspondem justamente aos pedaços onde se possui a superfície de fratura. Nessa primeira figura do registro fotográfico, no caso a figura 4 do slide, já é bem possível identificar marcas de praia e a presença de shear lip na superfície do implante. Bem, só para relembrar, as marcas de praia elas são evidências de que o mecanismo da fratura foi por fadiga. Aliás, relembrando também, as marcas de praia são visíveis de forma macroscópica, na região onde ocorreu a propagação estável da trinca. E essas também ocorrem principalmente quando ocorrem alterações nos ciclos de tensões. Já o shear lip corresponde ao estágio de ruptura, ocorrendo a 45 graus do plano de propagação da trinca, isso é, a superfície da fratura. É nesse estágio onde a trinca se propaga instavelmente. O registro fotográfico da superfície de fratura dos parafusos é ilustrado na figura 5. Note também que o exame macroscópico desses parafusos é também bem correlacionado ao exame macroscópico realizado na placa bloqueada. E ele também é indicativo do mecanismo de fratura ser também por fadiga, uma vez que esses também se tem a presença das marcas de praia. E além das marcas de praia serem evidências essenciais para se determinar que o mecanismo de fratura operante foi por fadiga, elas também acabam convergindo normalmente para um ponto. E esse ponto para onde elas convergem é justamente onde ocorreu a nucleação da trinca e inicialmente onde começou a ocorrer a propagação estável dessa. Portanto, na nossa análise fractográfica, esse primeiro exame macroscópico nos indica muito bem que tanto o implante quanto os parafusos falharam progressivamente e sobre diversos ciclos de carregamento. No exame microscópico, foi obtido micrografias pela técnica de microscopia eletrônica de varredura. Pelo contraste topográfico das micrografias, é possível inferir que a técnica utilizada nessa microscopia foi justamente a de elétrons secundários. Na figura 6, ambas micrografias obtidas próximas ao sítio de iniciação mostram claramente estrias, e isso é um aspecto microscópico e uma evidência característica de que o mecanismo da fratura foi por fadiga. Relembrando, toda estria é gerada por um ciclo, mas nem todo ciclo é suficiente para gerar uma estria.
Aliás, na micrografia destacada, o maior espaçamento entre as estrias mostra uma taxa maior de crescimento da trinca, e confirma também que a trinca se propagou da superfície superior em direção à superfície do fêmur. Portanto, somando a análise macroscópica e o exame microscópico, confirma-se pela análise fractográfica que a fratura ocorreu por fadiga. Inclusive, na micrografia ilustrada pela figura 7, no local de iniciação da trinca é possível observar duas descontinuidades superficiais. Aliás, também há uma raiz de rosca concentrando tensão na parte inferior dessa micrografia. Note que, incrivelmente, por mais que as descontinuidades e a raiz de rosca concentram tensão, a trinca não se iniciou na raiz da rosca ou nessa descontinuidade. As linhas de propagação convergiram para uma discreta depressão. No entanto, os autores não confirmaram se essa depressão coincide com um ponto de contato entre a cabeça do parafuso e a placa bloqueada. Dentro dos testes adicionais, a análise química mostrou conformidade com a norma do projeto e somente a dureza foi a propriedade mecânica medida, uma vez que o implante possui dimensões inadequadas para a boa prática dos demais ensaios. Tal valor de dureza média caracteriza de 30 a 60% do valor de dureza de aço inoxidável 316L trabalhado a frio. Para reforçar o exame microscópico, se realizou uma preparação metalográfica, cujo ataque possuía o objetivo de revelar a microestrutura do material do implante para estudo. Assim, foi obtido um registro fotográfico da microestrutura do aço em análise. É possível observar que a microestrutura em questão é composta principalmente por austenita, e os grãos da microestrutura do implante estão alongados na direção L, indicando presença de deformação permanente. Esse estudo é muito interessante, pois os autores também realizaram uma análise de elementos finitos, por meio de uma simulação, justamente para especificar as condições de carregamento responsáveis pela falha ilustrada na análise fractográfica. Para isso, os autores modelaram um sistema próximo à situação real, como é ilustrado aí na figura 9. O sistema é composto por 6 peças montadas em conjunto. Esse sistema é composto pela placa bloqueada, juntamente com seus 8 parafusos de fixação, as duas partes do fêmur e 3 parafusos de compressão. O osso cortical do fêmur foi modelado como um cilindro com dimensões médias do fêmur humano. Para o modelamento do fêmur, o módulo de Young adotado para o osso foi de 7 gigapascal e o coeficiente de Poisson foi adotado de 0,3. Todos esses valores eles foram adotados a partir de resultados referentes a testes de flexão realizados por outras referências. Em relação às propriedades e parâmetros também adotadas na simulação, principalmente no que diz respeito às propriedades do implante e dos parafusos, os autores utilizaram valores típicos para o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Esses valores típicos foram em questão para o aço, sendo um módulo de Young de 192 gigapascal e um coeficiente de Poisson de 0,3. Aliás, para simular a ação dos parafusos de compressão, os autores, na simulação, aplicaram uma pré-carga de 1 kN nos parafusos CS1 e CS2. Adicionalmente, os autores também buscaram modelar forças mais complexas para simular as tensões desenvolvidas durante o ciclo do passo na caminhada. O ciclo do passo na caminhada aqui é justamente a aproximação que os autores buscaram fazer da distribuição de forças e tensões no sistema para se aproximar ao advento de caminhar na vida real. Pelos resultados, é possível ver que a tensão máxima está localizada na circunferência do orifício mais próximo da fratura óssea. Além disso, a tensão é maior na superfície da placa superior. No entanto, o buraco onde a tensão é máxima na simulação não é o local onde se teve o local de iniciação da trinca, observado na nossa análise fractográfica. O registro fotográfico do caso real mostra que a fratura ocorreu no quarto combi hole, enquanto na nossa simulação é mostrado que a maior tensão está no terceiro, ambos também aqui contados a partir da extremidade distal.
Isso provavelmente se deve às limitações da análise de elementos finitos. Apesar disso, em noções gerais, é possível concluir que a fratura ocorreu em uma região concentradora de tensões. E é com isso, reunindo todas essas informações e evidências, pode-se determinar a causa raiz da falha, o principal objetivo de quem analisa falhas em metais. Pela análise fractográfica, é possível concluir que o mecanismo da fratura operante foi por fadiga de alto ciclo, uma vez que o tempo até ocorrer a falha foi significativamente curto. Note que isso ocorreu muito provavelmente pelo ato de caminhar. Aliás, pela análise de elementos finitos, se infere que o implante possui uma região concentradora de tensões. Portanto, a causa raiz da falha foi causada por justamente caminhar, propiciando uma fadiga de alto ciclo, no qual gerou a nucleação e propagação de uma trinca em uma região concentradora de tensão no implante, levando assim à sua falha. Muito importante observar que as tensões desenvolvidas pelo ato de andar do paciente foram bem altas para causar a falha em um tempo tão curto. Relembrando, a falha ocorreu em menos de 2 anos e essas tensões elas foram suficientes para nuclear uma trinca próxima a uma região concentradora de tensões. Então, dentro da nossa área de engenharia de materiais e dentro da área de análise de falhas, a principal sugestão é de reconsiderar o projeto mecânico da placa bloqueada. Aliás, também é válido reconsiderar o procedimento de instalação. Digo aqui, de ver se nessa metodologia há, dentro do procedimento, é, alguma motivação que pode gerar também uma região concentradora de tensão. Aliás, a condição do osso fraturado também é uma característica importante aqui para determinar a causa raiz dessa falha, uma vez que saber a condição do osso fraturado, no caso, digo aqui a sua deterioração, é extremamente importante para saber se essa deterioração é suficiente para aumentar a amplitude no ciclo da fadiga. Então, reconsiderando todos esses motivos supracitados, essas sugestões são válidas, uma vez que dentro das conformidades das análises que fizemos, o projeto está ok. É, ele não tem problemas em sua caracterização. Outros fatores são interessantes para complementarmos a causa raiz dessa falha. Também nós podemos considerar que o nível de atividade do paciente e também o IMC, o índice de massa corporal dele, são também parâmetros relevantes que podem afetar a distribuição dessas tensões e também propiciar os mecanismos de falha de forma mais exacerbada. Concluindo, então, a causa raiz da falha ocorreu por conta de uma nucleação de uma trinca numa seção do implante enfraquecida e esta ocorreu por conta de uma fadiga de alto ciclo. Mas então, é isso. A análise de falhas é uma área bem interessante por nos tornar, de certa forma, detetives de um incidente ou um acidente. Encontrar a causa raiz da falha é um processo investigativo meticuloso e que envolve vários conhecimentos interdisciplinares. Os relatórios dessa área sempre buscam complementar e identificar onde se pode aperfeiçoar no projeto mecânico, na seleção de materiais e outras soluções importantes dentro da área da engenharia e correlatas. Mas por fim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e essas são as referências utilizadas no projeto. Até mais!